Uma coisa que eu vejo com bastante frequência, eu até pedi aqui a sua visão sobre isso para ver como as pessoas podem olhar para isso e se ajudar, né? Então, concordo 100% com você que a nossa missão é vibrar no amor incondicional, né? E aí, naturalmente, pode até ter questões passadas e tal, mas você está produzindo tanta vibração de amor na sua vida, que aí você vai, é como se fosse, né, enchendo o potinho daquilo que é bom para você e produzindo um karma positivo e tudo mais. E aí, né, como você citou bem, por exemplo, a questão do desapego entra aí, a questão do perdão entra aí, do não julgamento, né, e uma série de outras coisas. E aí, qualquer um desses que eu citei aqui, a gente poderia escolher qualquer um. Vamos falar do não julgamento, por exemplo. E aí, quando você traz isso para as pessoas, elas dizem assim, nossa, mas isso é muito difícil, não julgar, né, ou perdoar para outras pessoas o apego é a questão mais difícil. Como é que as pessoas podem trabalhar para transformar essa jornada um pouco mais leve? Vamos lá, a gente tem assim, vamos dizer assim, uma programação natural de onde a gente nasceu, da sociedade, né? Da religião, da família que a gente escolheu, né? Então tudo isso é uma programação. E a gente aprende na escola o quê? Até uma opinião formada sobre tudo. Eu sempre lembro da música de Raul, né? Eu Uhum. queria ser essa metamorfose ambulante. E é isso que a gente deve ser, que é crescer, estar em movimento, porque o fluxo do universo é esse, né? Estar em movimento. Então começa por aí. A gente tem essa programação que diz o quê? Que a gente tem que achar uma coisa feia, bonita, cara, barata, né? Que a gente tem que dar a nossa opinião sobre tudo. E que Exato. tal a gente começar a dizer assim, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, né? Uhum. Então é só uma questão de expressão. De você, porque às vezes a gente não tem, a gente fica tentando, deixa eu ver o que é que eu acho, né? A gente fica se forçando a dar uma resposta porque a gente aprendeu aqui no colégio, né? O professor, se você falar não sei para o professor, como é que você não sabe? Não estudou, né? Não tem essa Então, opção na prova, não sei, né? pois é. Então assim, eu tenho, o meu primeiro livro é Da Condenação ao Amor Incondicional. Né? Que eu falo assim, que eu pensava que a vida era crescer, né? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. E depois eu percebi que a vida é desconstruir o nascer, o crescer, o reproduzir e o morrer, sabe? Porque essas desconstruções. Porque assim, eu tenho uma história assim bem interessante, né? Que eu sempre, esse livro ele é dedicado a meus colegas de faculdade, porque eu fui evangélica por muitos anos, né? Mas eu não falo assim, os evangélicos não são ruins, eu que era a pior deles. Porque assim, aí meus colegas de faculdade, todos são homossexuais, né? Então tinha, vamos dizer assim, 11, 12, 13, né, homens homossexuais. E eles sempre me aceitavam na roda, sabe? E eu não, vocês vão pro inferno, sabe? Eu falei assim, não, eu quero ter uma coisa errada. Eu queria estar do lado de lá que aceita, sabe? Exato. E aí eu pensei, começou a dar um clique. Eu falei, não, o amor não é isso que eu estou vivendo aqui na minha religião. Eu não sei amar na minha religião. Uhum. Né? E aí eu comecei a aprender com eles. Comecei a aprender a aceitar. Né? Porque você falou sobre o perdão, e eu já não estou mais vivendo esse plasma de perdão, que é o plasma de aceitação. De aceitar que tudo acontece como tem frequência para acontecer. Aquilo que eu fiz com eles naquele momento era o melhor que eu podia com a consciência que eu tinha. Né? Uhum. Então Exato. eu vou acolher aquele momento, aquela sombra, aquele aprendizado. Por que isso acontece? De que para algumas pessoas a coisa acontece, funciona e elas começam a viver mais em paz, mais felizes, e para um outro grupo não. Os paradigmas, né? As crenças, né? Então, dentro da sessão de psicanálise, a gente faz um momento assim de abordagem direta ao subconsciente, né? A gente consegue ver o que tem lá de crenças. Eu mesma, até hoje, de vez em quando, vejo uma nova crença que eu não tinha visto, né? Dentro da religião, ainda está em mim. Né? Porque, vamos dizer assim, eu passei 35 anos, que eu me converti com 5 anos, né? Então, eu passei 35 anos lá, todo domingo, quarta, ouvindo a mesma coisa. Aquilo é o PNL, aquilo vai me programando. Então, tem gatilhos emocionais. Uma amiga terapeuta minha estava me chamando para fazer um curso que era milagres, alguma coisa. Eu falei assim: eu não posso, porque toda vez que eu ouvia a palavra milagre, o gatilho da religião ativa.
sabe? Eu limpo e tudo, mas assim, na hora que você fala assim, ó, um milagre, a minha mente não vai estar mais aqui, a minha mente vai lá, né, na minha concepção de milagre e volta. Quando voltou, eu já perdi muita coisa, né? Então, na verdade, são essas suas programações interiores, né? Por isso que a gente sempre fala assim, limpe as crenças limitantes, acolha as sombras, né? Porque quanto mais você coloca embaixo do tapete, mais isso cresce. Então você percebe. Às vezes a gente cria uma ideia assim de algo muito fora e às vezes a espiritualidade está aí, né? Eu estava conversando com uma cliente que ela falou assim, nossa, eu estou adquirindo uma paixão por tal tema, mas é coisa assim só de paixão mesmo. Eu falei, não, você não pode descartar isso. Você está adquirindo uma paixão por um assunto, por algo, né? É porque aquilo é importante em você de alguma forma. Coloque em prática, estuda mais, começa a desenvolver, né? Se envolver com isso. Isso já é um caminho espiritual. Não sei se você pensa dessa forma também. Com certeza. E assim, Daniel, a gente costuma falar assim, quando eu me aposentar eu vou fazer isso. Né? Exato. Faz agora, vive agora, né? Porque não existe depois. Eu acho que essa é uma das programações mais difíceis da gente transcender, né? O tempo, a programação do tempo. Exato. Né? Entender que está tudo acontecendo no agora. Está aberta a sincronicidades, né? É entender que a gente não planta sementes do futuro, né? A gente planta sementes agora. E eu me lembro assim, porque eu sempre fui mais de humanos, né? Apesar de ter a formação de engenharia. E eu ficava assim, eu não gostava de metas, sabe, Daniela? Eu falava assim, esse negócio de metas. Mas é porque eu vi a meta daqui para lá. Quando eu comecei a fazer a meta de lá para cá, aí eu mudei. Entende? O que é que você pode fazer para você alcançar isso em um ano? O que é que você pode fazer nos próximos 2 meses? Né? 3 meses, 6 meses, tal. Então eu comecei a mudar a minha visão sobre as coisas. Porque também não é o agora irresponsável, né? Porque a gente fala assim, as pessoas talvez deturpem isso. Não é o agora com autorresponsabilidade, né? É o agora. Qual é a melhor coisa que você poderia estar fazendo agora? Faz isso, né? E eu acho interessante porque assim, já teve pacientes meus que, vamos dizer assim, a mulher falou assim, não suporto mais essa pandemia, já estou pronto de me separar, eu arrumo a casa e meus filhos desarrumam, aí bota prato em cima da estante, não sei o quê. E eu ouvia, ela dizia, você tem condições de contratar uma diarista? Ela tem, então contrata um diarista. Pronto, porque ela estava tão focada no problema, sabe, minha? Que ela não conseguia ver. Então faz isso também de sair, de ir no observador, né? Tem umas sessões que eu falo assim, se vê naquela cabine, né? do investigador, olhando a sua vida, né? E ali você vai ver quais pontos que você pode melhorar, o que você pode mudar. Mas eu não gosto disso, então tira da sua vida. Mas eu não suporto isso, e meu marido faz, conversa com ele. Né? O diálogo é sempre importante nas relações. Às vezes você faz bem. É muito comum as pessoas fazerem assim. Eu acho que o Daniel está pensando agora, com isso que eu falei. Não tem como você saber o que o Daniel está pensando. O Daniel é outro mundo, o Daniel tem as escolhas dele, as concepções dele. Pergunta para ele, o que você está pensando, Daniel, sobre isso? Né? E o Daniel vai falar e vocês vão conversar e vai ficar tudo mais claro. Então é bem por aí, é você ouvir, né? Estar atento. Eu sei que é bem difícil estar atento às pessoas hoje nesse mundo, né? Digital, de querer estar o tempo todo no celular. Mas se permite viver, né? Sair um pouco do digital. Vamos fazer esse detox. A gente ficou tanto tempo no digital nessa pandemia, né? Então vamos viver um pouco. O pessoal lá da academia falou assim, você não tá no celular, porque o treino tá no celular, né? Aí eu imprimi e botei na pastinha e falei, não quero trazer o celular para academia, porque eu tô focada em malhar. Então é isso, vive as suas experiências, né? Com todo o seu ser. Esteja completamente presente naquilo que você fizer, né? Aí as pessoas às vezes têm problemas nos relacionamentos por isso, porque a pessoa está conversando, a pessoa está fazendo alguma coisa e você está com a cabeça em outro lugar. Esse vídeo fez sentido para você? Se você quer se aprofundar mais nesse tema, entender como é que você faz para viver 99% do tempo em paz, independente das circunstâncias, tem um convite para te fazer. Vem fazer parte do Clube Satoru. O Clube Satoru é um grupo VIP no WhatsApp,
onde você vai ter lá conteúdos exclusivos, você fica sabendo de tudo o que eu crio, desafios, uma série de práticas, meditações, vídeos que eu vou compartilhar lá com você que podem ajudar você demais aí na sua trajetória. Super simples, é só você clicar no link aqui abaixo que eu vou deixar na descrição, ou se você estiver no Instagram, ele vai estar aqui na bio do meu Instagram, e você pode participar de forma totalmente gratuita. Espero você lá.